Olá, o Tribuna Virtual é uma ferramenta de comunicação produzida pela Rede Alesp durante a pandemia do novo coronavírus, que garante aos parlamentares um espaço com assuntos de interesse da população. Vamos às regras. Deputados serão inscritos via chat antes do início. Terão 10 minutos livres. O apresentador irá informar que o tempo estará terminando quando faltar 30 segundos e deverá interromper a fala. O deputado que tiver conexão estável e, se houver interrupção por completo, poderá voltar após o orador que estiver usando a tribuna e encerrar a sua fala. Caso sobre tempo dentro das 2 horas previstas e não haja mais oradores inscritos, será permitida a reinscrição limitada a apenas um reingresso. E o Tribuna Virtual desta segunda-feira inicia com a participação da deputada Janaína Pascoal, do PSL. Boa tarde, deputada. A senhora tem 10 minutos. Muito obrigada. Cumprimento todo o pessoal da Rede Alesp, os colegas que participam desta tribuna. Na semana passada, eu visitei várias cidades do interior paulista, tive a alegria de ir literalmente no ponto zero do estado de São Paulo, que fica ali no encontro dos rios, na cidade de Rosana. Visitei várias cidades ali da região, pude participar de um evento em Presidente Prudente, que congregou vários prefeitos e vereadores também, e gostaria de aproveitar esse espaço precioso, né, para pedir ao secretário da Saúde, ao governador do estado, que olhem com carinho a possibilidade de enviar um tomógrafo para o Hospital Estadual de Rosana. Tá? Esse hospital é referência, inclusive no tratamento COVID, recebe pacientes de várias cidades da região, e esse hospital não tem um tomógrafo. Né? Fiz uma reunião com os vereadores de Rosana, e eles têm lá uma triste marca de todos os entubados virem, né, a óbito. Nós sabemos, né, que no estado de São Paulo temos mortes em algo em torno de 80% dos entubados. Algumas cidades têm números um pouco melhores, mas Rosana, pelo que me passaram os vereadores, os óbitos estão muito altos entre os entubados, e um tomógrafo ajudaria muito, não só a população de Rosana, mas toda a população da região que usa o hospital estadual. Aproveito o tema Covid, né, para novamente pedir ao governador que apoie o início dos ensaios clínicos com o soro anti-Covid. Desde dezembro, o soro anti-Covid está pronto. Eu conheci o soro quando fui visitar o Butantan, venho oficiando o Butantan, a Anvisa, o CONEP, que é o Conselho de Ética Nacional de Ética em Pesquisa, o governador, o secretário da Saúde, doutor Dimas Covas, por muito tempo, vamos dizer assim, culparam a Anvisa pela não utilização desse soro. Só que eu tenho ofícios da Anvisa, tenho ofícios do CONEP, tudo que dependia da esfera federal já foi liberado, tá? Já tem um tempo, e os ensaios clínicos não começaram. Todos são testemunhas da minha luta nesta casa para que nós, por meio de lei, autorizássemos o uso do soro. Tem lei no estado de São Paulo prevendo o uso do soro, e por burocracia ou razões, né, que eu não consigo compreender, os ensaios clínicos autorizados, previstos para serem realizados com pacientes internados no HC e no Hospital do Rim, ainda não foram iniciados. Tá? Esses ensaios clínicos funcionam não só como pesquisa, mas também como tratamento, porque o soro vai ser aplicado em doentes internados. Tá? E uma vez iniciados esses ensaios clínicos, com os primeiros resultados, nós já podemos universalizar o uso desse soro, pelo menos nos hospitais referência para a Covid. Né? O governador fala muito que quer salvar vidas, tem batalhado pelas vacinas, eu reconheço esse esforço, mas não parece coerente, né, com o comportamento de quem realmente quer salvar vidas e não só fazer política em cima da morte, não investir os mesmos esforços
que ele investe para as vacinas, na utilização do soro anti-Covid, que é 100% brasileiro, esse sim é 100% brasileiro, 100% desenvolvido no Butantan. Se o Butantan é tão confiável, né, nós sabemos que é, como diz o governador, para fins das vacinas, por que ele não está se esforçando com relação ao soro? Então, assim, algo está acontecendo, algo muito estranho. Hoje, no Colégio de Líderes pela manhã, eu pedi ajuda ao presidente da casa, pedi ajuda aos líderes das outras bancadas, para que nós utilizemos mais essa ferramenta, né, na guerra a esse vírus. Então, eu pedi ajuda, os colegas foram solidários, não dá mais, não tem mais desculpa para não fazer os ensaios clínicos com soro anti-Covid em São Paulo. Não dá mais para culpar o governo federal. Tá? Eu tenho as certidões, eu tenho os ofícios, está tudo liberado lá. O problema está em São Paulo, né? E precisa explicar o que é que está acontecendo. Pois bem, paralelamente a isso, eu queria dizer que eu venho recebendo e-mails, tenho visto notinhas no jornal, sobretudo jornais do interior, com comentários maldosos. A mais votada na nossa cidade nunca veio aqui, a mais votada não mandou emenda para a gente. Eu acho estranho que essas notinhas estejam sendo plantadas bem num período que começam as discussões eleitorais. Tá? Todo mundo sabe, não é surpresa para ninguém, que eu já falei isso N vezes, que eu não trabalho com emendas voluntárias. Tá? Não estou criticando os colegas que trabalham, mas eu sei que muita gente vai no seu Face aí anunciar 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões de emendas, entendeu? Cada um trabalha do jeito que acha que deve trabalhar. Eu só tenho as emendas impositivas. São 5 milhões e alguma coisinha por ano. Essas emendas só podem ser indicadas em novembro, tá? E por que eu só tenho as emendas impositivas? Porque eu só voto naquilo que eu acho que eu devo votar, com transparência, com independência, né? Às vezes eu voto com o governo porque o projeto é bom, às vezes eu voto contra o governo porque o projeto é ruim, às vezes eu trabalho para melhorar o projeto do governo. Eu quero ter liberdade para votar de acordo com a minha consciência, que foi isso que eu prometi na campanha. Como eu fui muito bem votada e agradeço os votos e a confiança em todas as cidades do estado, com 5 milhões de emendas impositivas, é impossível mandar dinheiro para todo mundo. Eu nunca prometi dinheiro. Sempre que eu prometi foi trabalho, foi análise técnica, foi votação independente, foi abraçar pautas que sejam para a coletividade, né? Todo mundo é testemunha que eu venho lutando por esse soro anti-Covid, que eu venho fiscalizando a questão das vacinas, né? Que eu venho me manifestando com contundência contra tudo aquilo que é ruim. Então, esse tipo de guerrinha psicológica comigo não vai pegar, tá? Porque eu trabalho com a verdade, né? Eu nunca menti para nenhum eleitor, nem durante a campanha, nem depois da campanha. Eu nunca chego numa cidade prometendo dinheiro, porque eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro porque eu não faço acordo, né? Acordo no sentido de ser submissa. Eu não sou submissa nem ao presidente, em quem eu votei, por quem eu fiz campanha. Como é que eu vou ser submissa ao governador? Então, assim, não tenho os mesmos milhões que os meus colegas têm, não estou falando mal dos meus colegas, né? Não tenho uma única região para trabalhar por ela, fui votada no estado inteiro, trabalho pelo estado inteiro. Então, esse tipo de guerrinha, de que Janaína foi a mais votada aqui, não mandou dinheiro, Janaína não veio visitar a cidade, não veio agradecer os votos, Janaína tem um trabalho interno pesado, né? Estou sempre em todas as sessões, participando de tudo, leio todos os projetos, me manifesto sobre todos, participo das audiências públicas, das reuniões técnicas, né? Faço um esforço grande para visitar as cidades, né, como venho visitando, mas eu não posso faltar aos trabalhos internos da casa, aos trabalhos técnicos legislativos da casa, para ir visitar a cidade e agradecer voto, entendeu? O agradecimento eu dou para o meu eleitor trabalhando,
né? Lendo os projetos. Quando vou a campo, não é para fazer inauguração, não é para ficar tirando foto, né? Veja se eu faço algum vídeo anunciando emenda, se eu fico colocando notícia em jornal de que mandei emenda. Quando eu vou a campo é para ver os problemas, para poder trabalhar por soluções, né? Quem estiver plantando notinha aí, porque está preocupado com 22, está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Eu não estou atrás de emprego. Eu vou me voluntariar. Não sei ainda para que cargo, né? Vou me voluntariar. Se o povo quiser votar, para eu continuar trabalhando para o povo, do jeito que eu trabalho, todo mundo é testemunha, sorte do povo. Se o povo não quiser votar, porque eu não fui visitar a cidade e gravar filminho e ficar fazendo joinha, entendeu? Não vota, né? Vai ter uma pessoa séria a menos para trabalhar em prol do povo, né? É isso que é democracia. Guerrinha psicológica comigo não vai funcionar. Muito obrigada, fiquem com Deus, boa semana e saúde para todos. Deputada. E o próximo inscrito é o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Boa tarde, deputado. Boa tarde, deputado. O senhor tem 10 minutos. Boa tarde, deputado. O senhor nos ouve? Deputado Carlos Gianazzi. Olá. Olá. Boa tarde, vocês me ouvem? Sim, deputado, ouvimos bem. Eu ouço o som de vocês. Olá. Olá, deputado, o senhor nos ouve? Alô? Deputado? Eu não ouço o som de vocês. Boa tarde, deputado, o senhor ouve? Agora sim, estou ouvindo. Perfeito. Deputado, o senhor tem 10 minutos. Pode dar início à sua participação no tribuna. Obrigado. Olha, boa tarde a todos e a todas, deputadas, deputados. Hoje, infelizmente, eu tenho que trazer mais uma vez aqui uma grave denúncia em relação ao decreto 65021 de 2020, que inclusive está aniversariando. Esse decreto que confisca as aposentadorias e as pensões dos nossos servidores foi publicado no dia 19 de junho de 2020. Então, ele está fazendo aniversário de um ano de confisco, um ano de assalto, um ano de roubo às aposentadorias e pensões dos nossos servidores. Gente, um ano, né? E vai fazer também agora no dia 23, exatamente um ano, que eu protocolei o remédio jurídico e legislativo para resolver essa situação, que foi o protocolo do PDL, o Projeto de Decreto Legislativo número 22 de 2020, que eu protocolei no dia 23 de junho, ou seja, 4 dias após a publicação do decreto, do famigerado decreto do Dória, assinado, inclusive, não só por ele, mas é bom lembrar, o Rodrigo Garcia, que é o secretário de governo, é vice e é secretário de governo, cumula essa função, também assinou o decreto. Na semana passada, ele estava dizendo que defendia os idosos, no dia 15, que foi o Dia Nacional de defesa das pessoas idosas, da luta contra a violência de pessoas idosas. Ele fez propaganda, disse que tinha um projeto dele desde 2012, que tinha sido aprovado, e se ele aprovado, ele tinha orgulho disso. Só que ele assinou, junto com o Dória, o decreto 65021, que confisca as aposentadorias. E assinou também o Mauro Ricardo, secretário, que é o ex-secretário, ainda bem, já foi tarde, aliás, secretário de Projetos, Orçamento e Gestão.
eles assinaram o decreto fazendo o confisco. 4 dias depois, eu protocolei o meu PDL, o PDL 22, que revoga, que anula o decreto 65021. Então, está fazendo aniversário. Olha que absurdo, que vergonha. E até agora, a Assembleia Legislativa não votou o PDL, que entrou em votação no final do ano passado, quase foi votado, porém, ele foi retirado da pauta através de uma emenda de plenário que foi patrocinada pelo governo, para que o nosso PDL não fosse votado. Agora tem que resolver, essa emenda de plenário tem que ser votada para o PDL voltar à pauta de votação. O PDL já foi aprovado nas comissões, já tem parecer favorável, está em regime de urgência. Nesse momento, essa emenda de plenário encontra-se obstruída na Comissão de Constituição e Justiça, mas obstruída ainda, até a última informação, pelo próprio presidente da comissão. Se ele é obstruído aqui pelo presidente Carlão Pignatari, que não coloca em votação e não chama o Congresso de Comissões para que ela seja votada, a Comissão de Constituição e Justiça está obstruindo a emenda também através do seu presidente, o deputado Mauro Bragato, que não está que está descumprindo, inclusive, os prazos do regimento, porque, pelo regimento, a emenda deveria ter sido analisada e votada até o dia 8 de fevereiro. Ele sentou em cima, né? Que é um absurdo isso. Né? É por isso que eu faço um apelo ao deputado Mauro Bragato, porque não combina com ele boicotar os aposentados e pensionistas do Estado de São Paulo, para que ele libere a emenda, coloque em votação a emenda ao nosso PDL número 20, para que o projeto possa voltar para votação em plenário. Né? E quero lembrar ainda que, nesse aniversário de maldades do governo Dória contra os aposentados, eu dei a notícia já na semana passada, mas vou reafirmar, saiu na imprensa, que o governo de Alagoas vai revogar o confisco para os seus servidores. O governo de Alagoas também fez a mesma coisa que o Dória, que reforma da Previdência, depois confiscou os proventos de quem ganha abaixo do teto do INSS. Só que agora o governo, desgastado, né, percebeu o movimento e está voltando atrás. Anunciou na semana passada o governo estadual, né, o MDB, anunciou que estará enviando nos próximos dias um projeto de lei para a Assembleia Legislativa de Alagoas, revogando, anulando, olha só, anulando o confisco. Lá está tendo mobilização, pressão, e aqui em São Paulo também tem pressão. Os aposentados e pensionistas estão amplamente mobilizados em todo o Estado. Nós já temos mais de 120 moções de apoio à votação do nosso PDL 22. As câmaras municipais estão mobilizadas, vereadores, os aposentados e pensionistas, as entidades representativas dos servidores. Há uma ampla mobilização em todo o Estado que reflete na aprovação de moções ao nosso PDL número 22, que está em urgência. Existem outros PDLs, mas são posteriores ao nosso. O nosso é o que está avançado, é o que está pronto para votação, está em regime de urgência, já foi, inclusive, colocado em votação e só depende da liberação dessa emenda. Né? Então, os outros reforçam, sem dúvida, o nosso. Então, faço um apelo para que os deputados votem. Nós vamos encerrar, me parece que esse semestre, agora no final do mês, após a aprovação da LDO, mas nós não podemos encerrar esse semestre sem votar o PDL número 22. Então, eu faço esse apelo a vossas excelências, só depende da Assembleia Legislativa. Quero ainda dizer que eu apresentei um outro PDL para revogar um decreto do governador, fruto ainda da aprovação daquele PL 529, que resultou na lei, na sanção, o projeto foi sancionado e virou a lei 17.293, aquele projeto que foi um X-tudo de tantas maldades que a gente nem consegue debater em pouco tempo aqui, de tantas maldades que aquele projeto colocou em curso no estado de São Paulo. Né? E entre essas maldades, nós tivemos a extinção de 3 institutos de pesquisa, 3 institutos importantes, centros de excelência de pesquisa, que têm reconhecimento internacional. Eu me refiro aqui ao Instituto Florestal,
ao Instituto Botânico e ao Instituto Geológico. Eles foram praticamente extintos e agora o governo publicou um decreto, esse decreto 65796, agora no último dia 17, né, criando o IPA, o Instituto de Pesquisa Ambiental, fundindo, na verdade, esses 3 institutos. Ou seja, esses institutos juntos tinham 54 núcleos e seções. Com essa fusão, que vai descaracterizar completamente o trabalho dos institutos, nós só teremos 4 seções. Olha a redução drástica de núcleos de pesquisa nos 3 institutos. 4, gente, de 54 para 4, ou seja, 50 núcleos são extintos praticamente. Então, eles vão fundir tudo. E os pesquisadores, com razão, não aceitam essa fusão, porque essa fusão na verdade, é propaganda para inglês ver, para dizer que tem um instituto. Não tem mais, vai descaracterizar completamente o trabalho dos pesquisadores, né? Haverá um grande desequilíbrio, né? E também isso é inviável do ponto de vista gerencial, nós não podemos aceitar que isso aconteça. Então, nós temos que revogar esse decreto, porque os pesquisadores não vão mais conseguir fazer o trabalho de excelência que eles vinham fazendo, porque haverá uma descaracterização, uma pulverização do trabalho que eles vinham realizando. Repito, o trabalho de excelência, com reconhecimento internacional. Nós temos grandes cientistas. Então, o Dória está atacando, gente, a ciência, a pesquisa. E esse Instituto de Pesquisa Ambiental, ele foi criado por uma secretaria também que é complicada, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Na verdade, o Dória não difere muito do Bolsonaro na questão da destruição do meio ambiente, da pesquisa e da ciência, que ele disfarça. Mas logo que ele assumiu, ele mudou o nome ele da Secretaria do Meio Ambiente e colocou a infraestrutura na frente. Olha só que absurdo, né? Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Já começou mal o governo Dória na área ambiental. Agora atacar os institutos importantes, sobretudo na defesa ambiental, né? Eles são responsáveis, muitos deles, pela preservação ambiental, por pesquisa na área botânica. Repito, centros de excelência, com estudos de ponta, os 3 institutos. Fora que acabou com a SUSEM também, que eu não posso aqui registrar, esse PL 529, acabou com a MTU, com a CDHU, que era uma empresa pública que trabalhava e construía casas populares para a população de baixa renda. O fato é que esse instituto destrói os institutos. Essa é uma contradição, né, do instituto. Então, nós temos que revogar. Na verdade, a lei inteira, 17293, fruto do PL 529, é desastrosa. Eu tinha, na época, acionado o Ministério Público para que o MP tomasse providências em relação à lei sancionada pelo governo Dória, mas tem outras ações na justiça, tem mobilização das entidades, tem esse decreto, o anterior, do dia 27/10/2020, o 65274, que alterou o Sistema Estadual de Florestas, que já é a preparação concluir, deputado. Concluindo, para a destruição dos institutos, também está judicializado, a lei está judicializada, e mesmo assim o governo insiste em continuar a destruição dos nossos 3 institutos de pesquisa. Mas eu apresentei um PDL para revogar essa medida absurda, esse decreto 65796. Muito obrigado. Obrigada, deputado. E o Tribuna Virtual recebe agora o deputado Roberto Moraes, do Cidadania. Boa tarde, deputado. Boa tarde, não sei se vocês me ouvem ou não, não apareço aqui na tela. Sim, ouvimos bem, deputado. O senhor tem 10 minutos. Então tá bom. Eu quero aqui agradecer hoje o doutor Kleber Altari, ele que é o diretor do DINTER 9 da nossa Polícia Civil, o DINTER 9 e o CPI 9 da Polícia Militar, que nós trouxemos no ano 2006 aqui para Piracicaba. Nós éramos quintal de Campinas em tudo e, felizmente, nesses 22 anos, como deputado estadual da região de Piracicaba, Piracicaba hoje tem todos os organismos do Estado. Nós temos aqui, inclusive, a Escola de Formação de Pilotos do aeroporto do Águia, né? Do aeroporto Pedro Morgante, que é da Polícia Militar. E na reunião de hoje,
com o prefeito Tiago Silva, da cidade de São Pedro, e o presidente da Câmara Municipal, o Du Sorocaba, nós conseguimos melhorias para a Polícia Civil. Sabemos as dificuldades da Polícia Civil, da falta de gente, mas ele contemplou como uma viatura Toyota que será entregue ainda hoje lá para o município de Charqueada, aliás, de São Pedro. Também para a Charqueada, na reunião de hoje com o vice, Dr. Jonas Júnior, foi reivindicada a construção da nova delegacia de polícia do município de Charqueada. Ali a área é da Polícia Civil, a antiga delegacia já foi para o chão, e nós estamos garantindo aí uma emenda orçamentária no final do ano para o início dessas obras. Mas o grande dia aconteceu na última sexta-feira. Nós tivemos aqui em Piracicaba a presença do governador João Dória, juntamente com ele a secretária Célia Parnes, do Desenvolvimento Social, Marco Vignoli, do Desenvolvimento Regional, Flávio Amari, da Habitação, e também o secretário João Otaviano Neto, de Logística e Transportes. Nós tivemos no bairro Vida Nova, inaugurando uma creche-escola, uma creche de 110 crianças de 0 a 3 anos. E ali, também com a presença do Rocieli, que é o secretário de Educação, ele anunciou que de 30 a 40 dias vai começar a construção de uma escola em período integral para 1.000 alunos. Hoje, Piracicaba é o município que mais escolas tem em período integral. Isso, para nós, foi motivo de satisfação. E entregamos também uma relação de mais 23 escolas de Piracicaba, sendo uma de Santa Maria, uma de Saltinho, uma de Charqueada, a escola Dutra Teixeira, no qual eu tive o prazer e orgulho de estudar nessa escola. Então, nós tivemos aí a confirmação que daqui a 30 ou 40 dias, o governador Dória voltará a Piracicaba para anunciar o início dessa construção, fazer o lançamento da pedra fundamental dessa instituição. Na última sexta, além disso, nós fomos até um conjunto habitacional no bairro Nova Suíça. Ali serão construídas 1.100 residências, 550 residências já estão começando, participação do governo estadual e do governo federal. Também depois, no Engenho Central, houve a liberação da Piracicaba e Iracemápolis, uma vicinal, né, que liga Limeira e Iracemápolis, na verdade, no valor de R$18.800.000. Santa Maria da Serra, a Embi, é a rodovia, a pista 191, do quilômetro 143 ao 170, Santa Maria da Serra, indo até a Embi, no valor de R$7.600.000. Tivemos também em Pirassununga, a Santa Cruz das Palmeiras, mais uma obra de R$15 milhões. Em Rio das Pedras, que é vizinho a Piracicaba, a recuperação da SPA 045, que liga Rio das Pedras até a rodovia Cornélio Pires, ali na usina Santa Helena, 5,5 km, no valor de R$5 milhões. São conquistas que foram anunciadas pelo governador João Dória. Aí mais R$6 milhões foram liberados também para a Prefeitura de Piracicaba, para fazer um trabalho de infraestrutura. Será também esse dinheiro investido em recuperação de vicinais. Mas o grande ganho, ao qual eu peço aqui o apoio dos 93 parlamentares, é que será, viu, Carlos Gianazzi, a criação da região metropolitana de Piracicaba. Ela já deveria ser votada amanhã ou depois, junto com o Rio Preto, mas a audiência pública em Rio Preto foi uma semana antes da audiência pública de Piracicaba. E quando foi marcada a nossa audiência pública, infelizmente veio o lockdown, ela saiu do mês de março e só foi feita no dia 8 de maio. Então, cumprido aí todas as regras regimentais, o projeto já foi assinado, deve estar sendo protocolado hoje aí na Assembleia Legislativa, vai correr pauta, não dará tempo de votar até o dia 30 de junho, que esperamos possamos terminar aí o primeiro semestre, mas em agosto, com certeza, nós teremos aprovação de uma região metropolitana que vai englobar 25 cidades. Quando eu cheguei na Assembleia, em 1999, Piracicaba era quintal de Campinas, com todo o respeito de Campinas. Todos os organismos
que nós tínhamos era Campinas. Você precisava de uma arma da Polícia Civil, Campinas. Polícia Militar, Campinas. Uma viatura, um simples passaporte, Polícia Federal. Nosso primeiro ganho foi a vinda da Polícia Federal. Depois a criação do CPI 9, do DEINTER 9. Hoje, a escola de formatura, já falei isso aqui, dos pilotos do Águia, é realizado no aeroporto Comendador Pedro Morgantes. Nós temos aqui o helicóptero Águia sobrevoando 52 cidades. Campinas comandava 92 cidades, ela ficou com 40, e em termos de polícia, CPI 9, DEINTER 9, Polícia Federal, Piracicaba responde hoje, eu brinco que até Minas Gerais, né? Até Mococa, até São João da Boa Vista, passando ali já é Aceburgo, que é Minas Gerais. Então a cidade hoje tem o seu parque automotivo. Tive o prazer, em 2008, de estar lá na Coreia. Nós estivemos assinando o termo da vinda da Hyundai. Na época, era só uma planta, era o HB20. Hoje são 2 plantas, o Creta, e agora está vindo também a fábrica de motores da Hyundai para a cidade de Piracicaba. Temos 15 outras empresas satélites coreanas que fabricam as peças para esses 2 veículos, hoje gerando em torno de empregos diretos e indiretos, em torno de 10 mil empregos. Temos uma Caterpillar, nós temos aqui uma Dedini, uma Delphi, enfim, temos tantas grandes empresas que geram hoje a economia, gera emprego, gera renda para Piracicaba. As nossas rodovias duplicadas, o parque tecnológico, a vinda da FATEC, as ETECs, a vinda do Poupa Tempo, o BAEP, conseguimos inaugurar o BAEP nos primeiros 11 meses do governo João Dória. Ele anunciou e cumpriu, dia 19 de janeiro de 2019, o BAEP com quase 300 policiais a mais. Ontem mesmo prenderam, acho que foram 5 toneladas de droga, não sei quanto foi, mas fazem um trabalho normal. E qual é a grande vantagem? Hoje é uma interação muito grande entre Polícia Militar, Polícia Civil e a a Guarda Civil de Piracicaba, que conta com cerca de 450 soldados e soldadas. Solicitamos também novos armamentos, tanto para a Guarda de Charqueada, como para a Guarda de São Pedro, de Águas de São Pedro, todas legalizadas pela Polícia Federal, e para a Guarda de Piracicaba. Então, foi um motivo de orgulho. Eu sinto hoje prazer e orgulho muito grande de estar no meu 6º mandato seguido como deputado estadual, depois de 12 anos sem deputado na nossa região. Felizmente, a população viu a importância do deputado. E colocamos nosso mandato na avaliação. Tem aqueles projetos que normalmente desgastam, tem aqueles projetos que normalmente você vota, os funcionários não gostam. Eu tenho uma irmã que é professora, um irmão que é policial militar, mas nós sabemos realmente dos investimentos que estão sendo feitos. E pela primeira vez, as emendas estão sendo pagas. Vamos ter agora mais 5 milhões e pouco de emendas no final do ano, que são emendas impositivas, como diz o nome. As emendas têm que ser pagas. Então, nós estamos aqui para continuar o nosso trabalho, a nossa luta, com muita ética, com muita dignidade, com muita seriedade, com muita transparência em prol do povo do estado de São Paulo e principalmente nessa região que nós atuamos, que é a região de Piracicaba. Quero agradecer a todos que nos acompanham nesse momento, nesse importante momento da nossa Assembleia Legislativa. E cumprimentar o deputado Carlão. Carlão, eu sou um dos 30 e poucos deputados que sou grupo de risco. Enquanto pudermos manter as sessões virtuais, eu confesso que em 22 anos, né, eu nunca votei tanto, desde março do ano passado, tirando a votação aí do 529, tirando a votação do orçamento e da presidência e da mesa da Assembleia, nós estamos votando aqui de casa, através da internet, essa rede social tão importante para o bem e muitas vezes para o mal. Porque, às vezes muita gente escreve muitas mentiras, né, nas redes sociais, mas nós somos do bem, como é do bem a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Muito obrigado a todos, boa tarde e bom trabalho. Boa tarde, deputado. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, tem mais 10 minutos pela reinscrição. Deputado, o senhor nos ouve? Ouço sim, boa tarde, Boa tarde. de volta à tribuna no dia de hoje. Eu quero
aqui pedir o apoio dos 93 deputados e deputadas para que, durante a aprovação da LDO, que é a Lei de Diretrizes ao Orçamento de 2022, nós possamos votar as emendas apresentadas por nós, mas eu quero destacar duas em relação ao IANSP, né? A número 16, que eu apresentei, que obriga o Estado, o governo estadual, a dar uma contrapartida no financiamento do hospital, servidor público e do IANSP, porque o governo não ajuda o IANSP, né? Quem financia o IANSP é o servidor, que tem um desconto de 2%, agora foi para 3% para quem fizer acima de 59 anos. Olha que absurdo, né? Fruto do famigerado PL 529, que virou a Lei 17.293, que nós estamos pedindo a revogação dessa lei. O fato é que o governo está desobrigado, ele fica desobrigado a financiar o IANSP, ele lava as mãos, mas quer gerenciar, né? Os servidores que pagam, que sustentam o hospital praticamente, não têm direito de participar da gestão. Tem uma comissão consultiva, ela é consultiva mista, mas ela não é deliberativa, ela não delibera. A representação dos servidores praticamente é neutralizada nesse sentido. Eu apresentei, eu sempre apresento todos os anos, desde 2007 que eu apresento emendas à LDO e à lei orçamentária também, para que o governo dê a sua contrapartida de 2% por servidor público. Seria o que nós chamamos de cota patronal. Então, uma emenda importante, eu peço apoio de Vossas Excelências, é a emenda número 16 ao projeto de lei 265 de 2021, que é a lei, a LDO, que nós vamos começar a debater agora, e será votada até o final desse mês, até o final do semestre. Então, um momento importante de avançar na luta em defesa do IANSP. E também a emenda 992, que é da nossa bancada, que nós apresentamos, a bancada do PSOL, que também tem o mesmo teor de obrigar o Estado a financiar o IANSP. O IANSP, gente, que está degradado, deteriorado, que não tem financiamento. Nosso hospital servidor público está sucateado, ele precisa de reforma, precisa de novos equipamentos, precisa valorizar os servidores que trabalham lá, que estão com os salários arrochados e defasados. Nós temos que chamar os aprovados nos concursos públicos do IANSP para médico, para a área da enfermagem, para técnico administrativo. Está tudo parado, eles não chamam, né? Estão terceirizando tudo, estão privatizando o hospital por dentro. É um absurdo o que acontece no IANSP hoje, sem contar os convênios que são rompidos no interior paulista, na Grande São Paulo, na Baixada Santista, porque o governo não paga corretamente, ou paga um valor muito baixo para as santas casas, para os hospitais regionais, para as clínicas, para os laboratórios. Isso acontece em todo o estado, inclusive na capital também. Todos os dias nós recebemos reclamações do interior, sobretudo, de que o hospital da região parou de atender porque o Estado não financia, não paga corretamente um valor justo por consulta. Daí os hospitais regionais, santas casas, clínicas, laboratórios rompem os contratos, não atendem mais os nossos servidores, que ficam abandonados pelo Estado. Então, nós temos, o Estado tem que financiar também o IANSP. E o IANSP está dizendo o seguinte, o superintendente outro dia me disse que agora, com a aprovação da Lei 17.293, com a sanção da lei, fruto do 529, o Estado não vai mais financiar. E na LDO não aparece mais nada, gente, sobre isso. Por isso que eu apresentei a emenda 16 para recompor na LDO a obrigatoriedade do financiamento do IANSP pelo Estado. E também apresentei, junto com a bancada, a emenda número 992. Nós temos que salvar o IANSP, minha gente. Nós temos que ajudar o IANSP, mas ele precisa de financiamento, falta dinheiro no IANSP. Por isso que ele está sucateado, degradado, com falta de funcionários, com servidores sendo vítimas de péssimas condições de trabalho, trabalhando no limite, com salários super arrochados e defasados. Aí não dá.
Absurdo o que acontece lá. Então, peço apoio de vossas excelências. Vamos apoiar as nossas emendas ao orçamento, à LDO, a 16 e a 992. Quero ainda dizer de ontem, nós tivemos um grande ato aqui na Avenida Paulista, pelo Fora Bolsonaro, em defesa da vacina, em defesa da renda emergencial. Eu coloquei lá na pauta o PDL 22 também. Enfim, mas foi um grande ato contra o genocídio, contra o extermínio do povo brasileiro, contra o negacionismo, contra o terraplanismo, contra os ataques à ciência, porque a situação é grave. E ontem, infelizmente, nós atingimos esse número de mais de 500 mil mortes pela Covid-19, e no estado de São Paulo já são mais de 122 mil pessoas mortas. É um absurdo o que está acontecendo no Brasil, é mais do que um genocídio, eu falo que é o extermínio do povo brasileiro, né? E por isso que o Fora Bolsonaro é necessário. Nós temos um delinquente, um genocida na presidência, conspirando contra o povo. Mas, para ilustrar o que eu estou dizendo, eu queria só citar aqui um artigo publicado ontem na Folha de São Paulo por um dos seus articulistas, o sociólogo Celso Rocha de Barros, que diz o seguinte: por que Bolsonaro deixou morrer 500 mil pessoas? Ó, por que Bolsonaro deixou morrer 500 mil? Ponto de interrogação. Ele elenca aqui três motivos, né? Ele diz aqui, no início do seu... vocês me ouvem? No início do seu artigo, ele diz o seguinte, né? Para tentar responder essa... Por que deve estar pensando? Né? Por que você deve estar pensando que ele deixou morrer 500 mil pessoas? E por que você deve estar pensando esse idiota não comprou as vacinas? Por que esse imbecil não tentou unir o país com um discurso de mobilização nacional contra a pandemia? Se tivesse feito isso, sua reeleição seria certa. Bolsonaro foi um dos poucos líderes mundiais cuja popularidade não subiu no começo da pandemia. Daí ele fala: Bolsonaro deixou essa gente toda morrer por 3 motivos. O primeiro é o fator ideológico. Foi por ideologia, uma desconfiança populista dos especialistas, aversão ao globalismo da Organização Mundial de Saúde, ódio visceral dos chineses e a influência ideológica de Donald Trump e da direita radical americana. Né? Depois ele prossegue. Mas aí o segundo motivo, cálculo eleitoral. Né? Bolsonaro temia que as medidas de contenção da pandemia derrubassem a economia e ameaçassem sua reeleição em 2022. Por isso que ele apostou na imunidade de rebanho. Né? Daí ele cita aqui o estudo da USP provando isso. Enfim, mas aí o terceiro motivo, que talvez seja um dos mais graves, porque nós temos responsabilidade nisso. Ele fala: porque nós deixamos, porque não houve mobilização antes, já desde o ano passado tinha que ter tido mobilização e impeachment do Bolsonaro. Já tem mais de 110 pedidos de impeachment do Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Está sendo agora preparado um super pedido assinado por várias pessoas, por vários partidos, pedindo impeachment, porque as ruas estão se movimentando agora. Todos acham o seguinte: enquanto o Bolsonaro for presidente, vai continuar esse genocídio. Mais de 500 mil mortes, é um escândalo mundial, o mundo todo está de olho no Brasil. E a gente pode morrer a qualquer momento. Pode ser eu, talvez daqui a alguns dias eu não esteja mais falando aqui, eu já tenha também sido vítima do coronavírus, ou você que está nos acompanhando, ou qualquer um deputado, uma deputada aqui, porque é uma roleta russa isso. 500 mil pessoas, 2 mil pessoas morrendo por dia, pandemia fora de controle e alimentada. Né? E ele, o presidente, continua fazendo apologia da morte, boicotando, sabotando o isolamento social, o uso de máscaras, a vacina. Ele fala, esses dias esteve aqui na frente da Assembleia, naquele ato com os motociclistas, e disse isso no caminhão de som sem máscara. Né? O tempo todo ele tinha que não só ser impedido, né? Não é só o impeachment que nós defendemos, é cadeia de 1000 anos para o Bolsonaro e para os seus sócios desse grande genocídio. Então, ontem foi um ato vitorioso, milhares de pessoas estiveram nas ruas em todo o Brasil. Eu participei aqui na Avenida Paulista, com segurança, com máscara, com álcool em gel, né? E foi um ato muito bonito, com milhares e milhares
de pessoas. E esse ato foi superior ao anterior, do dia 29. Então, o povo já está tomando as ruas e dizendo não, fora Bolsonaro. Essa foi a principal palavra de ordem desse movimento. Enquanto Bolsonaro estiver na presidência, as pessoas vão continuar morrendo no Brasil. Então, fora genocida, fora delinquente, fora Bolsonaro. Muito obrigado. Seguimos agora com a participação do próximo inscrito, o deputado Enio Tato, do PT. Boa tarde, deputado. Oi, boa tarde. Estão ouvindo? Sim, deputado, ouvimos bem. O senhor tem 10 minutos. Obrigado. Cumprimentar a todos que estão ouvindo, estão assistindo a Rede Alesp, cumprimentar o deputado Carlos Gianazzi, se tiver mais algum deputado participando, cumprimentar a todos. E eu queria comunicar que hoje pela manhã eu estive visitando a cidade de Itapecerica da Serra, uma cidade aqui que faz divisa com São Paulo, perto da região do Campo Limpo e Iamiboimirim. E fui levar notícia para o prefeito, para o secretário de Saúde, para o vereador Fábio Santana, do PT, de 2 emendas liberadas pelo governo do estado, de minha autoria. São valores pequenos, mas de uma importância enorme. E a recepção que tive lá na cidade de Itapecerica da Serra foi muito grande pela importância e a necessidade do que vai ser comprado com essas 2 emendas liberadas. Primeiro, nós visitamos o bairro do Jacira, um pronto-socorro, aonde foi liberada uma emenda de R$100 mil para a compra de um raio-x. E me surpreendeu muito a alegria do prefeito, do vice-prefeito Nakano, do vice-prefeito Rafael, do secretário de Saúde, Dr. Flávio, e também do vereador Fábio Santana, que mora naquele bairro, naquela região. Eles têm um raio-x que está funcionando lá, que tem 35 anos, um raio-x daqueles bem atrasados, bem velhos, e que demora muito para fazer um raio-x, para tirar um raio-x. E esse raio-x que vai ser comprado agora é digital, moderno, e que vai atender muito mais gente com muito mais eficiência. Então, um simples raio-x, dinheiro que vai ser liberado, em torno de 90 dias já vai estar funcionando o raio-x, deixa uma população daquela região, um lugar muito adensado, divisa com a cidade de São Paulo, tão feliz. Falo isso pela importância que tem a liberação das emendas impositivas, que foi aprovada e que virou lei aqui no estado de São Paulo em 2019, de uma utilidade enorme num bairro periférico que necessita tanto do bom atendimento na área da saúde, principalmente nesse momento de pandemia, nesse momento que nós chegamos a mais de 500 mil pessoas mortas, óbitos, né? Infelizmente no Brasil, por conta de um desgoverno, por conta de uma política desastrada, de um governo desastrado no Brasil. Em seguida, nós somos mais para a região central, no centro de Itapecerica da Serra, no CEM, Centro Médico de Especialidades. E lá também eu me surpreendi. Foi liberada uma emenda de minha autoria, a pedido do vereador Fábio Santana, de R$200 mil. Para que é essa emenda? Para a compra de um mamógrafo. E eu me surpreendi quando eu cheguei lá e a diretora do CEM e o secretário de Saúde e o prefeito me falaram que na cidade de Itapecerica da Serra, uma cidade que tem mais de 180 mil habitantes, não tem nenhum mamógrafo, nem equipamento público municipal. Impressionante, não existe mamógrafo, um equipamento de tanta importância para as mulheres. E que esse é o primeiro mamógrafo da cidade. Todas as pessoas que passam por um médico, por um posto de saúde, eram encaminhados para o Hospital Geral de Itapecerica da Serra, o HGIS, inclusive é aquele que a gente fez e está lutando para que o governo do estado reabra o pronto-socorro. Então, 200 mil para a compra de um mamógrafo e será instalado nessa CEM, Centro de Medicamento de Especialidade,
e a população de Itapecerica da Serra terá o seu primeiro mamógrafo em toda a sua história. Então, 2 emendas, valores que não são tão grandes, né? Uma de 100 mil para a compra de um raio-x, para a UBS do Jacira, um bairro da periferia, e esse mamógrafo para ser instalado no CEM, Centro Médico de Especialidades, no centro de Itapecerica da Serra, que vai atender toda a população de Itapecerica da Serra. Queria também um outro assunto colocar e lamentar, né, a posição da Prefeitura de São Paulo, né, em relação ao fechamento do pronto-socorro do Maria Antonieta, lá da região do Grajaú, na zona sul de São Paulo. Lamentar porque não foi cumprido aquilo que eles tinham prometido na reunião que nós fizemos com o secretário de saúde do município, juntamente com o conselho gestor do Maria Antonieta e da região, e as lideranças daquela região. Eles tinham dado 10 dias para que fosse procurado um equipamento público. A prefeitura, e principalmente os responsáveis pela região sul, da Capela do Socorro, não se empenharam e não encontraram o equipamento para instalar provisoriamente o pronto-socorro do Maria Antonieta. Pior de tudo, na quinta-feira o Movimento de Saúde marcou um ato perto da Belmira Marim, ao lado do Maria Antonieta, e no momento que a gente estava fazendo um ato, falando com a população, protestando pelo fechamento sem alternativa para atendimento na região, a gente ficou sabendo que naquele dia já estavam fazendo a transferência do pessoal que iam pedir atendimento no Maria Antonieta para os outros postos de saúde, né? Um desrespeito total com a população, com o movimento organizado e com os parlamentares que participaram daquela reunião, onde foi tratado, foi combinado que iríamos procurar uma solução na região do Grajaú, não aonde que foi colocado a proposta da prefeitura e que está sendo transferido, que são regiões que a população do Grajaú precisa tomar no mínimo 2 conduções ou 3 conduções para poder ser atendido. Então, lamentamos e tivemos o compromisso de continuar lutando para que o pronto-socorro do Hospital do Grajaú abra, porque foi fechado no mês de janeiro e era o pronto-socorro que atendia mais pessoas naquela região. Então, a população de lá, carente, que necessita tanto do Estado, estão com 2 pronto-socorros, né, fechados, os 2 maiores da região. Vamos continuar lutando. Acabei de falar hoje com o líder do governo aqui na Assembleia Legislativa, pedindo uma audiência com o secretário da Saúde do Estado de São Paulo, para que, pelo menos nesse período do fechamento do pronto-socorro do Maria Antonieta, lá na Zona Sul, na região do Grajaú, o pronto-socorro do Hospital Grajaú abra, pelo menos para minimizar, para diminuir. É óbvio que fechando 2 pronto-socorros grandes, com atendimento maior da região, superlotou os outros postos de saúde, né, que já eram superlotados, que tinha pouca estrutura para atender a população. Com os 2 fechados, está um caos, e a população que sofre mais. Um desrespeito total com aquela população. Então, eu faço um apelo ao secretário estadual da Saúde que reabra o pronto-socorro do Hospital Grajaú, que resolve em 80% essa calamidade, esse caos que virou a saúde do pronto atendimento naquela região. Portanto, lamentar a posição da Secretaria da Saúde, do governo, do prefeito de São Paulo, da capital, aliás, prefeito Ricardo Nunes, que mora na região, conhece o problema e não teve a competência de resolver esse problema, conversar com o governo do estado para abrir o pronto-socorro do Hospital Grajaú para resolver o problema deste período de 3 meses que o pronto-socorro do Maria Antonieta será fechado. Será não, está fechado, né? Então, infelizmente, não foi resolvido pelas autoridades nossas. O movimento de saúde vai continuar lutando pela abertura do Hospital do Grajaú, do pronto-socorro do Grajaú, e para que ficar atento, para que entregue essa obra o mais rápido possível, porque é o único local que toda aquela região do Grajaú corria para poder ser atendido. O Maria Antonieta, que está em reforma. Era isso que eu queria falar, e muito obrigado a todos que
aqueles que estão nos ouvindo e assistindo. Grande abraço. Deputado, não temos mais nenhum parlamentar inscrito. O senhor gostaria de se reinscrever? Não, obrigado por enquanto, tá? O Tribuna Virtual segue agora, então, para o intervalo. Até mais.